Bora lá, galera, para uma notícia que saiu agora, no meio dessa tarde, antes do sorteio do Fortaleza da Copa do Brasil, né? Fortaleza que espera seu adversário da terceira fase, sorteio que está acontecendo lá na sede da CBF. Uma notícia, acho que vai agradar muita gente, uma notícia boa, uma notícia de saída do Fortaleza. Pedro Augusto não fica no Leão, Pedro Augusto não permanece no PC. Essa é a notícia que surgiu agora à tarde. Por isso que eu demorei um pouquinho aqui, que eu tava pegando a informação, já deixando em tela aqui pra vocês, tá? Break news. Pedro Augusto está de saída do Fortaleza. Assim, e eu comemoro, tá? Eu comemoro. Eu vou explicar o porquê. Porque assim, é um negócio muito nebuloso, né? Pedro Augusto, cara... Que melhore nosso dia, que melhore os ventos que correm pelo PC. Porque assim, antes de passar adiante, né? Que mal estava fazendo pra gente e pra ele, meu irmão. Que relação tóxica. Tóxica. Meu irmão, é um peso a menos nas costas, como diz aqui o Matheus. Um peso a menos nas costas. Pedro Augusto de saída do Fortaleza. Isso vai resolver todos os nossos problemas? Não! Agora a gente vai voltar a jogar bola? Tomara que sim. Pelo menos o meu dia melhorou. Nada contra a pessoa Pedro Augusto, porque de fato ele deve ser muito resiliente, né? Que é a palavra que gostam de usar para denominar ele. Resiliente ele deve ser demais. Mas não tinha a menor condição desse cara ainda vestir a camisa do Fortaleza. Daqui a pouco eu trago aqui a notícia em si. Tô trazendo aqui a minha opinião. Porque assim, ele chega lá em 2023. Vem de um time que alternava entre segunda e primeira divisão de Portugal. Tecnicamente, nunca foi brilhante. Nunca falou assim, meu irmão. Independente dele ter feito aquilo lá, dele ter perdido aquele pênalti. Segue o jogo. Dudu, ele é muito esforçado. Eu também sou, meu irmão. Você também deve ser no seu trabalho. Mas não dá pra premiar a mediocridade, ainda mais quando se tem o peso que ele tinha. Não dava pra tapar os olhos com a peneira. Eu sei que o Fortaleza é um time que se preocupa muito com o indivíduo, que o Fortaleza é um time que se preocupa muito com a pessoa, para além do jogador, que o Vojvoda, meu Deus, adora o Pedro Augusto. Mas não tinha necessidade nenhuma da renovação de contrato com ele. Pô, não quiseram dispensar em 2023, porque ele tinha contrato até o final de 2024? Vá lá. Gente, vamos lembrar, em setembro, mais ou menos, setembro, outubro, faltavam ainda 2, 3 meses de contrato do Pedro Augusto. Fortaleza fez questão de anunciar a renovação, com vídeo, com todos os mimos, mostrando quase um documentário. Sobre o Pedro Augusto. Pra quê? Pra 4 meses depois ver que ele não tem a menor condição de ajudar. E eu não estou dizendo que ele é uma má pessoa, que ele não... Não, bicho, nem sei. Talvez ele possa até ajudar num time menor sem essa pressão. Mas não tinha a menor condição dele aqui no Fortaleza. Isso era claro. Tem aquele figurinha minha, né? Era óbvio que não daria certo. Mas parecia que precisava daquilo. Precisava mostrar que o torcedor tem que entender a diretoria e a comissão técnica. O torcedor vai errar muito mais do que acertar. Porque torcedor age com a emoção. Eu sou torcedor também, você que está assistindo também. Torcedor age com a emoção. Vai errar muito mais do que vai acertar. Mas a diretoria também precisa entender esse feeling, esse termômetro da torcida. Porque se não entender, meu amigo, aí descamba tudo. Não tinha o porquê ter renovado com o Pedro Augusto. E agora vai ser liberado. Olha só, quem poderia imaginar? Comenta adeus PA aí embaixo, tá? Comenta adeus PA. Pedro Augusto está de saída do Fortaleza. Sem espaço com o Vojvoda. Olha só, até o Vojvoda, que sustentava ele, não utilizamos mais porque ele não tem condição, porque ele é fraquinho. Abraço, Bocão.
Que ele é fraquinho, cara. Volante não faz mais parte dos planos do Lion para a temporada e vai deixar o clube. Juventude é um dos times interessados no atleta. O volante Pedro Augusto está de saída do Fortaleza, é aqui é a mesma coisa, né? O jogador não vem sendo relacionado a 3 partidas pelo Leão e irá deixar o PC. Quantos jogos o Pedro Augusto tem em 2025? Pedro Augusto, o gol. Quantos jogos o Pedro Augusto tem em 2025? O camisa 28, Pedro Augusto, tá? 3 jogos. Meu Jesus. O camisa 28 deixa o clube após o acerto do tricolor com o volante Rodrigo, né? A gente informou no vídeo de meio-dia. Fortaleza contratou o Rodrigo do Maringá, de 24 anos. O destino do volante Pedro Augusto ainda não está definido. Um dos clubes interessados no atleta é o Juventude. O jogador tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2026. Ele tinha contrato só até final de 2024. E a gente premiou ele, que não conquistou nada pela gente. Ah, Dudu, foi campeão da Copa do Nordeste. Legal. Mas que tinha um peso gigantesco. A gente premiou ele com um contrato até 2026. Era um problema menor. Era um contrato só até o final de 24. Mas, de novo, a gente premiou o Pedro Augusto com contrato até 2026. O meio-campista perdeu espaço no Fortaleza de Vojvoda. Nessa temporada são apenas 210 minutos. Pedro Augusto chegou ao Leão em 2023, então soma 69 jogos e uma assistência. O Pedro ficou marcado de forma negativa pelo torcedor após perder o último pênalti. Não foi o último pênalti, né? Era o pênalti que daria o título. E o PH, até hoje, não sei se ele é canhoto ou destro. Ele é ambidestro, PH. Ele é ruim com as duas. Dudu, isso resolve nosso problema de novo? Não sei, acredito que não. Mas eu posso dizer que hoje é um dia feliz. Não porque eu odiava o Pedro Augusto, mas eu odiava o fato dele estar no Fortaleza. Sabe? Tem alguma diferença? Eu tô maluco. Pedro Augusto fora do Fortaleza. É isso que importa. Chega melhorou um pouco minha tarde. Adeus, Pedro Augusto. Adeus. E, de novo, imagina o quão foda era pra ele aqui, irmão. Ninguém queria ele. Ele era execrado pela torcida. Não era saudável pra ninguém. Não era saudável pro torcedor, que tinha que ver o Pedro Augusto. Não era saudável pro Pedro Augusto, porque ninguém precisa passar por essa pressão. Acho que não é bom pra ninguém. E era ruim pro Fortaleza, porque tinha um jogador fraco que o próprio Vojvoda, que bancou a renovação, não tava botando mais pra jogar, pô. Daniel Magalhães, tá aí a tal virada de chave. Tomara que seja esta bendita virada de chave. Que seja. Por que contrataram o Pedro Augusto então? Não sei, Fabrício. Não sei. Teve algum outro jogador menos quisto no clube nessa década? Difícil, tá? Porque teve outros jogadores piores, talvez. Mas o peso que ele carregava, não sei não. PH Santos, eu tinha asco de ter que torcer pra esse cara. Que alívio. Esse cara fazia eu me lembrar sempre de um dos piores dias da minha vida. Meu irmão, e quando chega o Moisés e o clube, junto com ele, sei lá, decidem dar a camisa 28. Eu primeiro olhei e falei, não. É putaria. Não, tô frescando. É montagem de algum torcedor do Ceará frescando com a gente. Não é possível. Ele fazia me lembrar em loop do dia 28 de outubro de 2023. Não tinha como dar certo, minha rapaziada. Não fazia nenhum sentido. E era óbvio, né? Como eu disse. Era óbvio pra muita gente. Acho que pra todo mundo aqui do chat era óbvio. Só não era óbvio para quem fazia o Fortaleza. Pelo menos estamos... como é que eu posso dizer? Diminuindo esse erro? Nem sei como é que a gente pode falar. Enfim, quero saber da tua opinião aí nos comentários. Como eu falei, melhorou a minha tarde. Não sei a de vocês. A minha tarde melhorou. Amém. Vá com Deus. Vá com Deus, meu amigo. Vá com Deus. Ave Maria, meu irmão. Isso aqui, eu já tava vendo a hora de acabar essa janela e a gente não conseguiu fazer. E tem mais galera pra ir embora, tá? Tem mais gente que pode, ó, pegar o beco. Tem uma galerinha ainda. Diz aí nos comentários quem você quer ainda aqui, ó. Chispe.